Olá, turma do oitavo ano. Nessa primeira aula sobre métodos contraceptivos, nós vamos falar de alguns dos métodos utilizados para evitarmos uma gravidez indesejada, tá bom? Esses métodos contraceptivos são métodos que foram sendo desenvolvidos ao longo dos anos para que possibilitassem uma maior proteção, certo? Ao mesmo tempo que eles possibilitaram uma maior proteção contra a gravidez, isso influenciou diretamente a nossa sociedade, pois o uso dos métodos contraceptivos eles fizeram com que ocorresse uma grande revolução hoje na nossa sociedade. As mulheres, com o passar do tempo, conseguiram uma amplas vitórias na nossa sociedade, como um trabalho, certo? Uma vida social mais aberta. E isso fez com que muitas mulheres, ao longo dos tempos, fossem tendo uma tendência a diminuir a quantidade de filhos no matrimônio. E isso é graças aos métodos contraceptivos. Hoje em dia é muito normal termos uma média nas mulheres de 2 a 1 filho na nossa sociedade. Isso demonstra que há um certo avanço no uso dos métodos contraceptivos, certo? Isso não é apenas uma questão de sexualidade, mas é uma questão de saúde também, certo? Vamos lá. Pessoal, quando eu estou falando de métodos contraceptivos, eu estou falando de métodos que possam evitar uma gravidez indesejada. O que significa isso? Uma gravidez indesejada é um tipo de gravidez que não foi planejada, certo? Ela apenas aconteceu, tudo bem? Ela acontece quando não se utiliza nenhum tipo de proteção, certo? E o que acontece é uma gravidez. As gravidezes indesejadas, elas acontecem bastante no período da adolescência, porque é um período de descobertas e também é um período onde nem sempre aquelas pessoas tiveram uma informação de proteção. Mas ao longo dessa aula nós vamos entender melhor como é que esses métodos contraceptivos são utilizados e como eles podem auxiliar na saúde feminina, masculina também, certo? E como isso nos afeta de certa forma, tá bom? Pessoal, os métodos contraceptivos já dizem, né? Contra a contracepção, ou seja, contra uma gravidez, contra uma nova concepção, certo? Geralmente esses métodos contraceptivos eles são utilizados de uma forma que evite com que haja a fecundação, certo? Onde a gente vai classificar eles em 5 tipos, que são os naturais, que também são denominados como comportamentais e de abstinência, certo? Também vamos ter os métodos de barreira, os hormonais, os cirúrgicos e os intrauterinos. Hoje nós vamos falar apenas dos métodos naturais, comportamentais e de abstinência, e os de barreira, tá bom? Lembrando que os demais métodos, né, eles serão abordados numa próxima aula, bem? Tendo essa informação, vamos continuar. Bom, os métodos naturais, comportamentais e de abstinência, nós vamos ter a tabelinha, a temperatura basal e o muco vaginal, certo? Lembrando que de todos os métodos apresentados, os de barreira, os hormonais, os cirúrgicos e os intrauterinos, esses métodos naturais, eles são os menos eficazes, tá? Por quê? Por quê, professor? Porque esses métodos eles seguem datas previstas, entende? E datas, temperatura, a apresentação de determinadas secreções, sendo que o que acontece é que o organismo humano ele tem uma série de variedades. Como assim variedades, professor? Por exemplo, se uma mulher segue a tabelinha, ela vai seguir o que a gente conhece como o seu ciclo, né?
o seu ciclo menstrual e o seu período fértil. Só que nem sempre ele vai seguir de uma forma regular. E isso vai acarretar também, vai acarretar problemas, né, como gravidez, tá bom? Então, quais seriam os métodos mais eficazes? Na verdade, os restantes seriam bem eficazes. Os hormonais, os de barreira, os cirúrgicos e os intrauterinos são bastante eficazes para se evitar uma gravidez. Já sendo que dos métodos que podem proteger tanto de uma gravidez como de infecções sexualmente transmissíveis, que será também um próximo assunto, né, a ser abordado nas nossas videoaulas, a gente vai ter o quê? O uso da camisinha, do diafragma e do espermicida, certo? Sendo que a camisinha masculina e a feminina, elas vão proteger realmente contra infecções, tanto a gravidez como infecções. Elas são as únicas capazes de fazer essa proteção. Os outros métodos, não, certo? Somente a camisinha masculina e feminina, elas vão tanto prevenir a gravidez indesejada, como também vão diminuir o risco da pessoa, do indivíduo, adquirir uma infecção sexualmente transmissível. Vamos lá. Os métodos naturais, que também são os de abstinência, e os comportamentais. Aqui a gente tem a tabelinha, certo? O muco vaginal e também o da temperatura basal, tá bom? O que acontece? O que é? Vamos começar pelo método da tabelinha, pessoal. O método da tabelinha consiste no quê? No método onde, geralmente ele é um método mais para pessoas, para casais que queiram engravidar, mas ele também já foi muito utilizado por pessoas que evitavam o período fértil, né? O que é o período fértil? O período fértil é quando a mulher, certo, tem a liberação do óvulo nas suas tubas, e nesse período a mulher está muito mais propícia a engravidar, certo? É isso que acontece. Vamos lá. A tabelinha ela é utilizada de que maneira? Em determinado período do mês, a mulher tem a sua menstruação. Geralmente essa menstruação dura em torno de 3 a 5 dias, certo? Que é quando o corpo feminino, ele durante esse período, ele tá renovando o endométrio, né? Que é aquele tecido que recobre o útero, para que ele possa depois depois, possivelmente, numa gravidez, ele possa conter o zigoto, tá bom? Depois desses dias de menstruação, o que acontece? Temos os dias inférteis, que são dias onde há menor probabilidade de engravidar. Por que, professor, menor probabilidade? Eles não são os dias inférteis? Na verdade, o que acontece? Eles podem ter alteração, uma mulher pode ter alteração do seu ciclo menstrual. O seu ciclo pode ou atrasar, certo? Ou se adiantar. Então é por isso que hoje em dia o uso da tabelinha ela não é tão indicado como um método contraceptivo eficaz, tá bom? Porque tem essas variações. Da mesma forma, depois desses dias inférteis que acontecem depois da menstruação, acontece o quê? Os dias férteis, que são os dias em que a mulher tem a maior probabilidade de engravidar. Esses dias férteis, o que acontece nesses dias férteis? É quando o corpo feminino está melhor preparado, certo? Nos dias férteis, então, é o período onde a mulher tende a ter uma maior chance de engravidar. Contados, esses dias podem variar de 3 a 5 dias também, no máximo, ou até 6 dias, que seria logo uma contagem, tipo, aconteceu a menstruação, depois a mulher, depois de 5 dias, ela passa por dias inférteis, finalmente aparece o dia fértil, tá bom? E essa é a maior probabilidade de acontecer a gravidez, certo? O que acontece? Esse método aqui é bem antiquado, porque ele não vai
Tipo, que você nunca vai ter a certeza dos dias férteis. É muito difícil de você saber. Por exemplo, nesse caso aqui, o dia fértil começa no dia 11, mas por alguma alteração ele pode acontecer no dia 9, no dia 10, ou ele pode atrasar. Então a tabelinha ela é muito mais indicada para casais que já têm um relacionamento, digamos que geralmente é muito utilizada por pessoas já casadas que querem ter uma criança e elas usam isso, na verdade, para saber qual seria o melhor dia fértil, entende? Os outros métodos também que são que eram muito utilizados, né, é o método de Billings, que também não é um método muito indicado, onde porque durante o período fértil, o que acontece? O que esse método faz? Ele diz o seguinte, que quando a mulher está nos dias férteis, ela começa a produzir um muco diferente. Então você começa a analisar as diferentes variações do muco, e quanto mais espesso esse muco, quer dizer que mais propício é da mulher engravidar. Então, o certo seria a mulher ter relações somente quando esse muco fosse se tornasse, ele desaparecesse, né, no caso. Da mesma forma, temos a temperatura basal, que é o quê? A mulher, ela também pode apresentar variações de temperatura de acordo com seu ciclo menstrual ou os dias férteis, entende? Onde na menstruação os níveis de temperatura dela vão aumentar, tá bom? Certo? E ao mesmo tempo, quando menor, tipo, a temperatura, isso quer dizer que ela está num período onde ela possa engravidar, certo? Isso também não é um método eficaz e todos esses métodos eles têm pouca eficácia contra uma gravidez, certo? Porque o corpo humano ele pode exercer uma grande variação. Como assim, professor? Por exemplo, a mulher pode pegar uma gripe, pode usar um tipo de medicamento, um antibiótico que altere o funcionamento do organismo dela, tá? Esses métodos eram mais arcaicos, tá bom? E foram sendo substituídos ao longo do tempo quando foram se criando novos métodos, como por exemplo os métodos de barreira, tá bom? Os métodos de barreira são métodos bem mais efetivos que têm uma alta eficácia contra a gravidez, tá bom? Os mais conhecidos métodos de barreira, nós temos a camisinha masculina, a camisinha feminina e o diafragma. A camisinha masculina, ela é utilizada no órgão sexual masculino, conhecido como pênis, durante uma ereção, e ela vai evitar que o material genético, no caso o esperma, né, os espermatozoides, ele seja liberado durante o ato. Ele vai ficar ali retido. Da mesma forma, a camisinha feminina também, só que a camisinha feminina ela é inserida no canal vaginal da mulher, certo? Durante o ato, eles vão armazenar o material genético, tipo os espermatozoides, fazendo com que eles não possam fecundar os óvulos. Por isso que eles são conhecidos como métodos de barreira, certo? Esses dois métodos aqui, o da camisinha masculina e feminina, eles são os métodos mais eficazes, tanto para se combater uma gravidez como o risco de se ter uma infecção sexualmente transmissível, certo? Porque elas também evitam um contato desprotegido durante o ato, certo? Então eles têm cerca de 99% de eficácia. E são os métodos mais indicados para aqueles que estão em um relacionamento, casados, que não querem ter crianças, ou pessoas que não têm um parceiro fixo. Já o diafragma, ele não é tão seguro, mas ele também é um método de barreira. Como é que ele funciona? Ele geralmente é utilizado com outro método outro método contraceptivo, que é o espermicida, que ele serve para eliminação dos espermatozoides, onde geralmente você utiliza no diafragma, você adiciona o diafragma
um espermicida, que esse é um tipo de gel, certo? E ele é introduzido no canal vaginal, evitando a abertura do útero, certo? E assim a passagem dos espermatozoides. E o espermicida, ele vai matar os espermatozoides porque ele tende a mudar o pH, tá bom? Então, pessoal, esse é o fim da aula. É mais uma aula de introdução a esses primeiros métodos. São bastante métodos ainda. E nas próximas aulas a gente vai falar sobre a utilização dos outros métodos. Tá bom? Agradeço desde já a participação de todos.